Gente, eu sou muito confusa com a tecnologia, não aguento. Mas vamos lá. Boa, gente, hoje a nossa aula vai ser Vou dar uma revisãozinha um pouquinho sobre a questão do MOL, que vocês já viram tanto com a tanto com a Márcia, né? Tanto, acho que com o Vitor também, e depois ela fez uma outra revisão, mas eu vou dar uma volta para a gente poder retornar, e depois a gente vai entrar em um novo tópico chamado de soluções, né? Eu chamo a atenção para esse tópico de soluções, porque é um tópico que cai muito no Enem, então eles costumam cobrar bastante a questão de concentração, de diluição dentro do vestibular, né? Mas vamos lá. Antes de tudo, né, o que é massa? Quando a gente fala de massa, a gente pode dar diversas definições com base no nosso conhecimento, né? Então, vocês podem me falar que massa, por exemplo, é, sei lá, uma pizza, uma lasanha, é um exemplo de massa. Pode ser quando você sobe em cima de uma balança, né? E a gente tem costume de falar que a gente está se pesando, mas na verdade a gente está vendo qual é a nossa massa, né? Mas o que acontece quando eu supostamente coloco uma molécula nessa balança, né? Eu tenho o que eu chamo de massa molecular, ou seja, todas as moléculas elas têm uma determinada massa, né? Assim como a gente, enfim. E essa massa molecular ela é determinada a partir da soma das massas atômicas de cada átomo presente na molécula. Então vamos lá fazer um retorno em tudo que a gente já viu, né? O que é uma molécula? Uma molécula ela é um conjunto de átomos. Então, por exemplo, quando eu tenho um átomo de oxigênio, eu tenho um átomo de oxigênio. Mas quando eu combino dois átomos de oxigênio, aí eu tenho uma molécula de oxigênio, certo? O2. Quando eu tenho, por exemplo, hidrogênio, estou falando só do hidrogênio, eu tenho um átomo de hidrogênio. Mas quando eu combino dois hidrogênios, aí eu tenho uma molécula de hidrogênio. Ou seja, eu tenho a molécula de hidrogênio no gás de hidrogênio, certo? E como a gente calcula essa massa, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Para a gente calcular as massas moleculares, a gente faz isso a partir das massas atômicas. As massas atômicas, elas sempre vão ser dadas através da tabela periódica. Caso você esteja no contexto do vestibular, né, em que alguns vestibulares não colocam a tabela periódica, eles sempre vão dar no enunciado essas massas. Então, vocês jamais precisam decorar essas coisas, porque elas sempre vão ser dadas. Então, por exemplo, aqui, lembra que eu falei, né? Quando você vai analisar a tabela periódica, você tem um menor númerozinho, que é o número atômico, mas o maior número é sempre a massa do elemento. Então, a massa atômica do elemento, certo? E como é que a gente faz isso para calcular a massa molecular, né? O primeiro exemplo que a gente tem é a molécula de água. Então, dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, certo? Dois de hidrogênio, um de oxigênio. Eita, que eu já estou me dando mal aqui com a escrita com o computador. Então, vamos lá. Eu tenho dois átomos de oxigênio, certo? Então, vou colocar um 2 aqui. 2 vezes a massa atômica do hidrogênio, que é aproximadamente 1, certo? Então, 2 vezes 1. Vou somar isso com quantos átomos de oxigênio eu tenho? Tenho um átomo de oxigênio, certo? Então, 1 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16, certo? 1 vezes 16. Então, a gente faz essa soma. Então, 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 16, 16. Então, 16 mais 2 vai dar 18. Tenho que decorar as massas de todos os negócios da tabela periódica? Não. Sempre vai ser dado... Vocês estão me escutando direito? Porque o meu fone deu uma caída aqui. Sim, tá dando perfeito, tá? Não, você não precisa decorar, porque ou você vai ter a tabela periódica na prova, ou eles vão te dar esses dados. Então, pode ficar tranquila, não precisa decorar nada, tá?
E aqui eu vou ter uma massa resultante de 18 gramas por mol. Eu já vou explicar o que é esse gramas por mol, tá bom? Aqui eu tenho o nitrato de sódio. Então, eu tenho um átomo de sódio, tenho um átomo de nitrogênio e tenho 3 átomos de oxigênio. Como é que eu calculo essa massa? Eu tenho um átomo de sódio, então vai ser 1 vezes a massa do sódio, que é aproximadamente 23, certo? Mais, aqui eu tenho um átomo de nitrogênio, então 1 vezes a massa do nitrogênio, que é 14 aproximadamente, mais a gente ali tem 3 átomos de oxigênio nessa molécula, certo? Então, vou colocar 3 vezes a massa do oxigênio, que é aproximadamente 16. Beleza? Então, vai ficar 23 mais 14 mais 3 vezes 16, né? 3 vezes 16 vai dar 48. 48 mais 23 mais 14 vai dar aproximadamente 85 gramas por mol. Beleza? Então, basicamente, para você calcular a massa molar, você considera as massas atômicas e calcula a massa de toda a molécula a partir dessas massas individuais, considerando o número de átomos, beleza? Vocês querem tentar calcular esse daqui, vocês? Ó, eu tenho um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Vou colocar aqui na tabela periódica para vocês tentarem, tá bom? Aí vou dar 1 ou 2 minutinhos para vocês tentarem. Aí vocês mandam aqui no chat para a gente ver. Ô, Ká, Oi, volta rapidinho, só pra mim anotar o que é lá. volto. Pronto, obrigada. De nada. Todo mundo conseguiu anotar? Vou colocar aqui, ó, também. Aí, quando vocês terminarem, vocês mandem aqui no chat ou abram o microfone, enfim. Ó, a Letícia Botelho mandou aqui 40, Savon 40, Maicon 40, Carlos 40, Júlia 40. Exato, tá certinho, gente. O sódio é um átomo, né? Então, 23, né? O oxigênio é um átomo, 16. E o hidrogênio é um átomo com a massa 1. Então, vai ficar 23 mais 16 mais 1, que vai dar 40 gramas por mol. Parabéns, gente, arrasaram. Muito bom mesmo. Então, basicamente, para você calcular a massa molar, você participa desse processo, né? Acho que ficou claro até aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou ainda não entendeu, pode mandar aqui no chat, tá bom? Que a gente volta. Eu botei ali, né, em todo o final de resposta, uma unidade chamada de gramas por mol, né? E o que significa esse tal de mol? O mol, ele indica a quantidade de matéria, pode ser moléculas, átomos, elétrons, que você tem em determinada molécula. Então, um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas é muita coisa. Então, é muito difícil para quando você vai tratar de dados químicos e essas coisas,
de você trabalhar com números tão grandes, e por isso eles simplificam como 1 mol, né? Acho que a Márcia até ou o Vitor já trabalharam isso com vocês. Mas sempre quando a gente estiver falando de 1 mol, a gente está associando com massas e moléculas. Então, por exemplo, aqui, a gente calculou que a massa molecular da água é 18 gramas. Então, isso quer dizer que em 1 mol de água, você tem 18 gramas da molécula de água, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, certo? A mesma coisa quando a gente calculou a massa molar do hidróxido de sódio. A gente viu que era 40 gramas por mol. Então, em 1 mol de hidróxido de sódio, eu tenho 40 gramas. E 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidróxido de sódio. Aí, se eu estivesse trabalhando com 2 mol de hidróxido de sódio, então estaria trabalhando com o dobro de molécula, ou seja, 12 vezes 10 a 23, ou 1,2 vezes 10 a 24, né? Aqui eu só mexi com a notação científica. E o dobro da massa, então, de 40 vezes 2, 80 gramas. Isso parece um pouco com aquela primeira questão do nosso simulado, né? Que fazia aquela associação entre 1 mol, 2 mol e com o número de moléculas, né? Mas sempre tem essas relações. Mas se eu tivesse só um átomo, também seria isso? Também seria 1 mol? Não, porque se eu tivesse um átomo, deixa eu mostrar aqui, 1 mol, ele é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Ou 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso é muita coisa. Já antecipando aqui. 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu vou colocar aqui só a abreviação. Se você quisesse descobrir quanto tem de mols em um átomo só, você faria essa regra de 3, um átomo. E aqui você teria X, certo? Então, para você descobrir quantos mols você tem em um átomo, isso ia acabar com 1 dividido por 6 vezes 10 a 23, que, spoiler, é um número muito pequeno. Então, o mol, ele sempre vai ser 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou 6 vezes 10 a 23 átomos, ou 6 vezes 10 a 23 elétrons, e essas partículas muito pequenas. Tudo bem? Beleza, acho que entendeu, né? Ali tem isso, exato. Boa, qualquer dúvida vocês podem mandar aqui no chat. Existe outra fórmula de calcular o número de mols, né? Que pode ser através de uma formulazinha. Então, para quem não gosta muito dessa ideia de trabalhar com regra de 3, existe uma fórmula que associa a massa com a massa molar que a gente aprendeu a calcular daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês essa formulazinha aqui. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, calcule o número de mols de 1,2 gramas de água e ele te dá a massa molar da água. Então, usando aquela forma, N, que é o número de mols, é igual a massa, que ele falou que é 1,2 gramas, dividido pela massa molar, que é 18 gramas por mol. Então, 1 mol de água é 18. Isso, 1 mol de água é equivalente a 18 gramas. Tudo bem? Ó, aqui de novo aparecendo, 18 gramas por mol. Aqui vou colocar 18 gramas por mol. Vamos lá. Se a gente fizer essa conta, eu vou cortar aqui grama com grama, né? Vai sobrar só mol, que é a nossa unidade, que é o que a gente quer descobrir. E dividindo 1,2 por 18, a gente vai chegar em 0, vai dar uma dízima, na verdade, mas eu vou simplificar o resultado. Vai dar 0,0667 mol. Então, quando eu sei que 1 mol de água, ele é 18 gramas por mol. Mas quando eu estiver trabalhando com 1,2 gramas de água, eu vou ter 0,0667 mols. Tudo bem? Até aqui? Tudo certo? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Que a gente volta.
E aí agora a gente, depois dessa revisãozinha, né, a gente vai entrar um pouquinho no nosso tema da aula de hoje, que é sobre soluções. Soluções, eles são misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É quando você só tem uma fase ou aspecto visual. Exemplo, a água do mar. Quando você tem a água do mar, você pega lá, você não vê o sal ali em solução, formando uma segunda fase, né? Ele sempre está dissolvido. Mas se você pega, sei lá, água e areia, você vai ver que eles não se misturam, porque a água, ela não dissolve a areia, e nesse caso seria uma mistura heterogênea, não se enquadra uma solução. Então, as soluções sempre vão ser misturas homogêneas, ou seja, coisas que são dissolvidas uma pelas outras e você só vê uma fase, tudo bem? Em uma solução, nós vamos ter dois aspectos, um soluto e um solvente. O soluto sempre vai ser aquilo que está em menor quantidade. Isso daqui não é exatamente a definição, mas é algo que ajuda a gente a compreender melhor. E o solvente sempre vai ser aquilo que está em maior quantidade. Vou dar uma chamada aqui, porque os vestibulares gostam de dar uma atenção para o solvente, no sentido de que falam que a água ela é o solvente universal, né? E a água, ela tem essa fama de solvente universal porque ela dissolve várias coisas. Lembra que a gente teve aquela conversa de polaridade, que a água ela é muito polar e aí ela tem a propriedade de dissolver várias coisas? É verdade. Ela dissolve muito bem coisas que são polares. E é só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala essa fama da água como solvente universal. Porque lembra que aquela coisa de polar com polar não se misturam e não se dão tão bem? Quando você mistura água e óleo, por exemplo, eles não se dissolvem, certo? Então, nesse caso, a água ela não dissolve e não é um solvente bom para óleo ou para hidrocarbonetos que a gente conversou, certo? Então, a água ela tem essa fama, mas não necessariamente ela dissolve todo mundo em todos os casos, né? A gente tem que analisar caso a caso. E aí que eu trouxe um exemplo, sabe aquele suco tangue que tu prepara lá a jarra para a família? Então, ele é um ótimo exemplo aqui para a gente poder fazer essa aula de soluções. Por quê? O primeiro aspecto que a gente vai analisar é quando a gente faz o preparo desse suco, né? A gente adiciona lá o pozinho de suco e a gente adiciona a água, né? Nesse caso, quem vocês acham que vai ser o soluto? O suco tangue ou a água? Me respondam aqui no chat o que vocês acham. O tangue, exato. Porque ele está em menor quantidade. Ele é um sólido que você colocou ali e aí você colocou o seu solvente, que é a água, para fazer o preparo do suco, certo? Se eu fosse preparar uma solução de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o meu soluto seria o sal, né? E a minha água, que é aquilo que está em maior quantidade, seria o meu solvente, beleza? Então, são algumas definições. Mas o que acontece quando você coloca, quando você está sozinha e você faz aquele suco super concentrado, né? E aí coloca mais suco do que a embalagem recomenda. Você vê que forma um corpo de fundo, né? Então você tem aquele coisa que não dissolve com a água no fundo do copo. Por quê? Porque existe para cada soluto um chamado coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura, né? Isso não sei se está muito claro, mas é no sentido de que é como se tivesse um segurança, né, lá no teu copo. E aí ele fala, ó, eu aceito 4 gramas de suco tangue, mais do que isso eu não aceito. Então, ele aceita os 4 gramas, mas se vai 4,1, aí o 0,1 não dissolve mais. Fica no fundo do copo e não dissolve com a água, certo? Então, aqui eu trouxe um outro exemplo. O coeficiente de solubilidade do sal na água é 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. O que vai acontecer se em 100 ml de água a gente adicionar 1 grama de sal? 1 grama, ele é menor que 36 gramas, certo? Então, 1 grama vai dissolver muito bem, ainda vai poder adicionar mais, certo? Isso a gente chama de solução insaturada. Quando você coloca, por exemplo, 36 gramas, que é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, né?
36, a gente chama de solução saturada. Um exemplo para a gente lembrar desses nomezinhos é, por exemplo, quando a gente fala assim, não, eu tô no limite com você, eu tô saturada, né? Eu tô no limite. Então, quando eu tô exatamente no meu coeficiente de solubilidade, eu chamo de solução saturada. Antes disso, né, quando eu adicionei só um pouco, eu chamo de solução insaturada. E se eu adicionar 58 gramas? 58 gramas é maior que 36 gramas, certo? Então, vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, eu posso dizer que o coeficiente de solubilidade é a quantidade suportada para que o soluto seja dissolvido. Isso. Peraí, deixa eu ler de novo. Suportada. Exato. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que você pode colocar do soluto para que ele seja dissolvido. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Beleza. E aí, a gente pode, voltando a essa coisa do suco-tangue, é muito interessante dentro da química que a gente consiga expressar quanto a gente consegue dissolver através de unidades de concentração, né? Eu trouxe aqui as duas unidades que mais caem nos vestibulares, que é a concentração molar, ela cai muito, 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 e a concentração comum, né? A concentração comum, ela vai relacionar a massa do soluto em gramas presente em um certo volume de solução. Então, a concentração comum, ela é igual a massa dividido pelo volume. A massa, ela é sempre expressa em gramas, né? E o volume, ele é sempre expresso em litros, beleza? Então, a unidade fica grama por litro. Eu já vou trabalhar alguns exemplos sobre isso, tá bom? A concentração molar, ela relaciona o número de mols. Então, agora a gente não está trabalhando mais com massa, a gente está trabalhando com o número de mols em um certo volume. Então, a concentração molar, ela é correspondente ao número de mols, que é na unidade de mol, né? Mol, dividida pelo volume, que também dá em litros. Então, fica mol por litro, beleza? Olha, derrubando aqui minha caneca. Outra forma que você pode usar para escrever essa fórmula. Lembra que aqui nos slides anteriores a gente apresentou essa fórmula aqui? O número de mols é a massa pela massa molar? Então, se você quiser, você pode escrever essa fórmula de outro jeito. Então, a gente sabe que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, certo? Então, a gente pode pegar essa fórmula e fazer substituições. Então, molaridade é igual a N, que é a massa pela massa molar, massa pela massa molar, dividido pelo volume. Então, outra maneira de juntar essas duas fórmulas, então, por exemplo, se o exercício ele te der massa, massa molar e volume, você não precisa usar essas duas fórmulas, você pode usar essa direto, por exemplo. Essas daqui, elas são equivalentes, mas essa é uma forma mais simplificada de você juntar essas duas fórmulas, beleza? E quando a sua família é grande, sabe aquele suco que você precisa usar o suco todo e aí você coloca, sei lá, 1, 2 litros de água para poder dar a maior quantidade? Você está fazendo uma diluição, né? O que é uma diluição? Essa é a fórmula da diluição, mas eu gosto de mostrar como é que ela é obtida, né? Eu acho que é importante a gente saber de onde ela vem. Vocês concordam comigo de que quando você está colocando mais água, você não está mexendo com a massa que tem ali no suco? Por exemplo, você não está mexendo com o número de mols, né? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A massa molar é a massa da molécula, então é uma constante, você não mexe nela. Então, o que resta para você mexer é a massa.
Só que nesse caso, você não está tirando e você nem está colocando nada mais de suco. Você está colocando o volume, você está colocando água, certo? Então, a gente pode dizer que o número de mols antes, vou colocar aqui um A de antes, é igual ao número de mols que você tem depois, certo? Tá claro até aqui? E aí, se a gente pegar essa formulazinha, né, que M é igual a N sobre V, né, e a gente isolar esse N, então N sobre V, vamos isolar esse N. Para isolar esse N, esse V que está dividindo passa para cá multiplicando, certo? Então, M vezes V é igual a N. Tudo bem? Então, vamos substituir aqui a molaridade antes vezes. E eu já tô... Gente, será que um dia eu vou escrever assim facilmente no computador sem passar sufoco? Se um dia vocês tiverem aula presencial comigo, eu espero que não, porque vocês vão todos passar na faculdade, né? Mas se vocês tiverem, eu juro que eu vou escrever melhor, tá bom? Na lousa. Não aguento mais escrever no computador, porque ele me massacra. Mas vamos lá. É igual ao número de mols que você tem depois, certo? Então vai ficar MA vezes VA é igual a MD vezes VD. Beleza? E aí a gente chega nessa fórmula. Tudo bem? Então, MA vezes VA é igual a MD vezes VD. Tudo bem? Não entendi muito bem, não. Vamos lá. Eu vou explicar de novo essa parte. Vamos lá. Você está com o seu suco tangue, certo? Vamos supor... Meu fone está caindo de novo. Vamos supor que você tenha uma certa quantidade de suco, né? Você fez uma quantidade de suco. Esse suco ele tem uma determinada concentração e ele tem um determinado volume. Você precisa fazer esse suco render, certo? Então você coloca mais água. Você concorda para mim que você não está adicionando mais pozinho de suco, ou seja, o soluto, você só está adicionando o solvente, que é a água? Beleza. Então, você não está mexendo com o número de mols, né? Porque o número de mols é igual a massa pela massa molar. Não tem nada de volume aqui nessa fórmula, certo? Então, você não está mexendo com a massa molar é uma constante, então o número de mols é constante. Então, o número de mols que você tem antes é igual ao número de mols que você tem depois que você adiciona água, certo? O que muda é a concentração. Por quê? Você está mexendo no volume. Aqui você tinha menos volume, quando você adicionou água, você tem mais volume, certo? Então, a partir disso, a gente só manipulou essa fórmula para poder substituir aqui. Mas os mols da água não conta, não, porque quando você está falando de concentração, né, você está falando da concentração do soluto nessa solução, não da concentração da solução. Você só obtém a concentração da solução a partir da massa do soluto, não da massa d'água. Tudo bem? Sim, todo mundo entendeu? Beleza. Se precisar, a gente volta. Ó, porque, por exemplo, aqui nessa fórmula, o que você vai ter a concentração da solução, certo? Só que o volume, ele é da solução, só que a massa e a massa molar, o número de mols é do seu soluto. Ou seja, nesse caso, aquele que está em menor quantidade. Então, seria, por exemplo, sal de cozinha, seria o suco tangue que a gente está trabalhando, seria, por exemplo, um açúcar, né? Então, a gente está trabalhando com a massa do nosso soluto, não do nosso solvente, tudo bem? Ele só vai no volume, beleza? Boa. E aí é basicamente isso, gente. Eu acho que a gente tem mais alguns minutinhos. Eu trouxe alguns exercícios do Enem para mostrar para vocês. Talvez fique um pouquinho mais claro, tá? Uma dica para a gente poder resolver aqui as questões do Enem.
As questões do Enem, elas costumam ser muito longas, né? Então, faz sentido para a gente, estrategicamente, ler primeiro o enunciado, tá? Então, lê primeiro o comando da questão, que é esse aqui que está embaixo. Normalmente é um parágrafo que fica mais abaixo, certo? Ele fala aqui, suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Então, a gente tem o nosso primeiro dado aqui, ó. Então, a gente tem a massa aqui de sacarose. Então, você já vai sabendo que provavelmente ele vai estar trabalhando com massa, ele te dá massa molar, te dá volume, ele está trabalhando com concentração, certo? Massa molar igual a 342 gramas por mol, né? Então, ele te dá a massa de sacarose, ele te dá a massa molar de sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido, e ele te dá o volume. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, a gente já pode escrever aqui a fórmula de concentração. Vou usar aquela segunda que eu mostrei para vocês, tá bom? Molaridade, concentração molar, é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume, certo? Então, a partir disso, a gente consegue ler a concentração molar. O que eu peço para vocês é para sempre dar uma olhadinha no textinho. Às vezes tem algumas pegadinhas, é importante dar uma batida de olho nele. Mas a gente fala para vocês lerem um comando primeiro, porque às vezes a gente fica muito tempo para entender o texto e a gente relê e relê e relê, e às vezes a gente não precisa dele para responder a questão, tá bom? Vamos lá. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Outra coisa que eu queria falar aqui, né? Eu acho que foi o Vitor que perguntou sobre o número de mols da água. Você vê que aqui nos dados ele não está te dando nem a massa molar da água e nem a massa da água, porque ela não conta na concentração de solução. O que conta é a massa do soluto, a massa molar do soluto e o volume da solução. Então, do soluto mais o solvente, tudo bem? Então, a água ela só é considerada aqui no volume. Beleza? Continuando. Então, a molaridade é igual, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta, assim. A gente tem 3,42 gramas de sacarose, 342 gramas por mol, que é a massa molar, e 50 ml do líquido. Queria perguntar para vocês, se a gente só colocar esses números aqui na fórmula, a gente vai chegar no resultado ou tem que fazer mais algum passo? O que vocês acham? Boa, gente. Boa, Maicon. Exatamente. Tem que transformar o ml em líquido. Porque se você pode ver que aqui, ó, ele já sabe, o Enem é cheio dessas pegadinhas, né? Ele já sabe que se você só colocar na fórmula, né, em forma de ml, provavelmente você vai chegar em outra resposta, certo? Porque a unidade da molaridade é dada em mol por litro. Ele te fala que ele quer em mol por litro, mas o dado que ele deu é ml. Para você fazer essa conversão, existem dois caminhos. Eu vou fazer os dois aqui para vocês. O primeiro deles é o mais clássico, né? Que é o por regra de 3. Então, você sabe que 1 litro, nessa conversão, ela corresponde a 1000 ml. 1000 ml. Então, aqui ele fala de 50 ml. E aí você faz essa regra de 3, certo? Então, 1000 ml é X em litro. Fazendo essa divisão, você vai chegar em... Vou cortar aqui 0 com 0, né? X vai ser igual a 5 dividido por 100, que vai dar 0,05 litros. Beleza? Existe um outro caminho para fazer? Normalmente ele é mais rápido do que montar toda essa regra de 3.
quer saber que, por exemplo, o prefixo mili, ele sempre vai valer 10 a menos 3. Então, se eu tenho 50 ml, eu tenho 50, prefixo mili vale 10 a menos 3, certo? Então, 50 vezes 10 a menos 3 litros, certo? Então, só substituir o mili por 10 a menos 3. E aí é só brincar com a vírgula, ó. 10 a menos 3 quer dizer você voltar 3 casas. A nossa vírgula dela tá aqui, ó. Então, vou voltar 1, 2, 3. A vírgula, ela vai parar onde essa cobrinha parou. Então, a vírgula vai parar aqui. E aí, eu coloco um zero antes e um zero depois da vírgula, né? Nesse caso. Daria para dividir por 1000? Tá, é outro caminho. É o mesmo caminho aqui da regra de 3, só que mais simples. Tudo bem? Mas, resumidamente, é você dividir por 1000. Se você fizer a regra de 3, ó, vai dar 50 vezes 1 dividido por 1000 também. Mas é esse caminho. E aí, aqui você chega em 0,05 litros. Então, existem todos esses caminhos para fazer essa conversão. De todas as formas, vai ficar 0,05 litros, beleza? Então, a gente tem a massa em gramas, tá certinho. Massa molar em gramas por mol, que a gente sabe. E agora a gente converteu o nosso volume para litros, né? Então, vai dar 3,42 gramas dividido pela nossa massa molar, que é 342 gramas por mol. Outra dica que eu dou para vocês, quando vocês estiverem fazendo assim exercício de vestibular, é colocar sempre as unidades. Por quê? Porque você sabe que ele quer em mol por litro, certo? Então, se você observar que aqui na conta tá diferente de mol por litro, você já sabe que tem alguma coisa errada, certo? E aqui 0,05 litros. Vou mostrar aqui para vocês essa questão das unidades. Vou pegar aqui uma caneta verde, cortei grama com grama, né? Sobrou mol, esse mol ele tá dividindo aqui embaixo, então ele passa lá para cima multiplicando. Então a gente já sabe que a nossa unidade final vai ser mol. E esse litro ficou dividindo mol por litro. Beleza? Então a gente já sabe que a nossa unidade está certa. Então é só fazer essa divisão. Molaridade vai ser igual a 3,42 dividido por 342 vezes 0,05. Vou só olhar aqui para poder simplificar. Vai dar 0,2, quando a gente faz essa conta, mol por litro. Beleza? Então, vai ficar essa resposta final, que é a letra B. Mas vocês estão vendo que se não tivesse convertido para ml, provavelmente a gente chegaria em 2 casas a mais, né? Depois da vírgula, e a gente chegaria em 200, certo? E aí, nisso, a gente poderia se confundir e colocar a resposta errada. Por isso, é sempre importante observar as unidades. Beleza? Tudo bem nesse exercício? Alguém quer que eu volte alguma coisa? Tudo bem? Ô, Cá, eu Oi, tô com uma dúvida. pode dizer. Tipo assim, você falou que tinha que ter convertido o litro, né? Mas é só nesse caso específico, se eu não tivesse convertido, iria dar 0,2 também, não ia? Não, se você não tivesse convertido, ó, aqui ia ficar 50, certo? Sim. E aí, quando você fizesse 342 vezes 50, você ia obter esse resultado, só que com 2 casas da vírgula depois. Você pode até fazer o teste aí na calculadora depois. E aí daria 200. E aí daria a resposta errada. Entendeu? Entendi, obrigado. De nada. Oi, Letícia. Sempre tem que transformar o ml em líquido quando ele fala isso? Então, molaridade sempre vai ser em mol por litro.
Então, sempre tem que converter de ml para litro, quando tiver essa opção, né? Normalmente, os vestibulares, aqui ele fala, por exemplo, no comando, qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, a sua resposta tem que ser em mol por litro. Então, você já sabe que você tem que fazer a conversão. A mesma coisa que fosse, sei lá, no Enem, e aí ele falasse assim, eu quero a massa e eu quero ela em gramas. Só que a sua resposta no exercício deu em quilogramas. Você tem que converter para gramas para poder dar a resposta correta. Beleza? Prof, eu tinha feito errado antes de você falar e deu 0,2 também. Você tá falando... Você tá falando aqui? Usando 50 ml? Peraí, deixa eu pegar a minha calculadora aqui. Ó, vai ficar 3,42. 3,42 dividido por 342 vezes 50. Ó, aqui vai dar 0,0002, ó, duas casas a mais. Dois zeros a mais na sua resposta final, né? Que daria a resposta incorreta nesse caso. Não sei se... Eu não sei se, ó, não tá dando no de vocês assim, ó. 0,000. Assim vocês estão falando? Uai, gente. Oi. Eu não sei se a Maria Clara fez igual a mim. Eu tinha feito embaixo primeiro a multiplicação e depois eu dividi. E antes de você falar, eu tinha feito, né? Aí eu fiz e você falou, eu falei, então deu errado o meu resultado, né? Só que aí com esse deu o mesmo, deu 0,2 também. Aí eu não entendi. Mas você colocou só o 50 aqui? Sim. Você fez... Sim. Deixa eu perguntar, vocês fizeram na calculadora? Sim. Não, eu fiz no meu celular. Vocês colocaram parêntese aqui? Não. Ou vocês... Não. Então, o que acontece? Sabe porque a gente chegou na resposta correta, mas o procedimento de vocês foi um pouco errado. Por quê? Quando a gente coloca direto, assim, sem colocar esse parêntese, ele vai fazer essa operação primeiro, ó. 3,42 vezes 342, certo? Eu fiz, tipo, 342 vezes 50, que deu 17,100. Aí eu peguei 3,42 e fiz dividido por 17,100. Aí deu 0,2. O meu também fiz assim. Ué, gente. O Vitor também deu 0,002. Oxe, então nosso celular tá louco. Boa, mas a lição que fica, façam essa conversão para litros, tá? Só para poder ficar a unidade certa, que aí você não tem perigo de se confundir. Depois, se vocês quiserem, vocês me mandam foto no WhatsApp de como vocês chegaram usando 50. E aí a gente olha o que aconteceu, beleza? Vocês podem me mandar. Boa. Eu acho que eu tenho mais 3 minutos. Eu vou fazer um exercício bem rapidinho aqui, tá bom? Só para a gente poder finalizar. Esse exercício aqui é muito importante porque ele está falando de álcool. E álcool é uma coisa que a gente está falando muito. O dia 17 sem a vírgula, a calculadora... quando ele coloca um ponto, ele não é uma vírgula. É importante isso que o Vitor está falando também. É que o pontinho não é uma vírgula. Quer dizer, sabe quando você coloca... Por exemplo, aqui está 214, né? Se eu colocar a cada 3 centésimos um ponto, quer dizer que é 2014 ainda. Só que agora eu coloquei o ponto. Não é uma vírgula. Pode ter sido antes. Isso também. Beleza, vamos lá. Depois a gente vê o que acontece. Boa. Boa, gente. Achamos o erro. Mas tá tudo certo. O procedimento que vocês fizeram estava certo. Só precisava fazer aquela conversão, beleza?
Esse exercício aqui, ele fala que o álcool comercial é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve utilizar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de. Então vamos lá. Ele está te falando que existe o álcool comercial e ele é vendido na concentração de 96% em volume, beleza? Só que eles querem usar como desinfetante. E para desinfetante, a gente precisa de uma concentração de 70% em volume, certo? E aí o hospital, ele recebeu uma doação de um lote de 1.000 litros de álcool para 96% em volume, que é aquele que ele tinha falado inicialmente, né? Só que ele quer o volume de álcool em 70%. Então, basicamente, ele recebeu um álcool com concentração maior e ele quer diminuir para uma solução com concentração menor, certo? Quando a gente quer mudar concentrações, que é o que a gente citou anteriormente, a gente está falando de diluição. Então, lembra que MV ou CV, né, como vocês quiserem, é igual, MV antes é igual a MV depois. E aí é só a gente substituir os dados aqui. Aqui ele está falando em porcentagem, né? Talvez essa seja uma das complicações da questão. Não é bem complicação, porque se você for pensar assim, como é que a gente lê esse número? 96%. O que significa 96%? 96, dica para porcentagem, 96 por, ou seja, uma divisão, por cento. Então, toda vez que você estiver falando de porcentagem, você está falando de algo dividido por 100. Tudo bem? E ele falou que ele recebeu 1.000 litros desse álcool 96%. Então, o volume é 1.000 litros. Que é igual a molaridade, que é, ou seja, a concentração depois, que é o que ele quer, que é 70%. A mesma coisa aqui, ó, 70% vezes um volume que a gente quer descobrir, né? Então, vezes V. Vezes V, beleza? Agora é só fazer a conta, ó. Aqui eu tenho 2 zeros que eu posso cortar com 2 zeros daqui. Beleza? E aqui eu tenho 1 zero que eu posso cortar. Socorro! Idoso confuso com a tecnologia de novo. Com esse zero aqui, beleza? Então vamos lá, fica 96 vezes 10, que vai dar 960. Vou colocar aqui. 960. Que é igual a 7 dividido por 10, que é 0,7 vezes V. O V, ele precisa ficar isolado, né? A gente precisa deixar ele sozinho para poder obter a resposta. Vai ficar V é igual a 960 dividido por esse 0,7. O 0,7 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Isso aqui vai me dar aproximadamente 1.371,43 litros. Eu já fiz essa conta aqui. Vai dar 1.371 e uns decimais aqui. Mas você pode ver lá no enunciado que ele pede a resposta aproximada, né? Então, aproximando, fazendo essa aproximação, a gente vai chegar na letra B de novo, que é 1.371 litros. É o valor mais perto que você tem do que você obteve aqui no resultado. Beleza? Tudo bem, gente? Vocês entenderam esse? Esse aqui precisava um pouquinho da manha da concentração porcentagem, né?
Mas lembra, toda vez que te dá uma porcentagem, 96%. Gente, tinha mais um exercício, mas eu vou deixar para vocês tentarem ele sozinhos, tá bom? Esse daqui, ele é muito parecido com esse daqui, para vocês tentarem, tá bom? Eu vou deixar os slides lá no Classroom, e aí se vocês, eu posso resolver esse daqui na aula de exercícios, e posso deixar lá no Classroom também as respostas, mas tentem fazer esse daqui sozinho também, para vocês treinarem, tá? Eu também vou deixar uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer. Lembrando, aqui um oferecimento Sucotan, que ajudou a gente muito nessa aula hoje, né? Mas lembrando que vocês podem mandar mensagem para mim a qualquer momento, tá bom? Se vocês precisarem, se vocês tiverem dificuldade, não hesitem de perguntar. E acho que é isso. Exato.